Escala 6x1. Você é contra ou a favor? Você já parou para analisar quantas horas você trabalha por semana? Por exemplo, eu tenho um funcionário que gostaria muito de vender 20 dias de férias. Parece que o governo não observa como a geração mudou. Escala 6x1. Você é contra ou a favor? E aí, Diego? Eu não tenho ainda. Eu vou pensar sobre, eu vou discutir sobre essa questão aí da Você opinião. veio se informar hoje. Exatamente. Eu estou aqui como você, espectador, que porventura ainda não sabe, não tem opinião definida ali. Então eu venho para discutir e pensar isso hoje. Mas eu analisando aqui, Medeiros, já para passar a palavra para ti, eu acho que eu estou nessa escala 6x1, que eu acho. Dia de domingo eu tô no escritório, dia de sábado eu tô... Você então tá 7x7. Tô no escritório. 7x7 Entendeu? 24 então, horas. Eu tô 24 não, que eu durmo de vez em quando. Então, assim, eu acho que eu já tô nesse ritmo aí do 6x1 e tal. E que às vezes a pessoa acha que não. E aí eu não vou me alongar muito para te apresentar. Teve um contador que chegou e falou bem assim comigo. E foi agora no período do imposto de renda. Aí ele falou assim, Diego, você já parou para analisar quantas horas você trabalha por semana? Aí quando você fica em silêncio, é porque você tem medo de fazer a conta. Então foi um momento desse aí. E aí foi o contador falando. Mas, enfim, Medeiros, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Estúdio Feira Pod. E como a gente estava brincando aqui, você já pode pedir música aqui, terceira vez, entendeu? Veio como... A primeira vez foi quando foi candidato, foi depois da eleição. Exato, que do você Partido Novo, foi o primeiro candidato. Naquele sorteio. Exato. Aí a segunda vez você veio como pré-candidato, não, já como candidato, já foi veio nas com eleições vice. de 2024. 24. Prefeito, da prefeitura para prefeitura. E agora você vem como uma pessoa normal. Eu era normal? Ele sempre foi normal. É porque político normal, fica em pô. outro... a gente entra numa discussão política, fica em outro patamar. Agora a gente tá falando com o CPF, Carlos Medeiros. Mas eu sou pré-candidato a deputado federal. Pré-candidato a deputado federal. Então, foram conversas... Mundo Bem político, diferentes. vida política também, mas a gente vem para um assunto que, na nossa opinião, vai ser também um dos assuntos chaves aí dessa discussão. Medeiros, sem delongas, seja muito bem-vindo. Deixa ali a sua câmera quando quiser dar aquele recado especial ali. Exato, pode Posso mandar levar o ela pra recado casa, ali. é minha essa daí. Toda vez. É minha, posso Ele levar. ofereceu essa câmera pra todo mundo. É isso, Medeiros. Escala 6x1. O que é isso? O que é que impacta no nosso dia a dia, na nossa vida, para o empresário? Muito bem-vindo. Obrigado, é sempre um prazer, né, estar aqui com vocês novamente. E as pessoas falam comigo às vezes, pô, Carlinhos, como é que você gosta de política? Você é um cara que nunca veio dessa área da política, sempre tive pavor a política e tudo, porque política para mim é isso aqui que a gente está fazendo, tá? Política é discutir escala 6x1. É discutir como é que a gente melhora a sociedade e tal. Aquelas outras coisas que as pessoas odeiam, e eu também sempre odiei, aquilo é politicagem. Aquilo não é política. Política é isso aqui, cara. Nós estamos discutindo qual é o impacto para o empresário, para o empregado, né, para os vários segmentos. Isso é fazer política. Isso é contribuir de alguma forma para a discussão, para melhorar o conhecimento da sociedade, né? Então eu fico feliz sempre que eu estou falando com vocês, ou em qualquer programa, né, que esteja discutindo sobre... Isso é discutir sobre política, né? Que a política é tudo aquilo que influencia a vida do cidadão, da sociedade. E a escala 6x1, na verdade, eu não gosto nem de falar assim, viu, Diego? Escala 6x1, temos que discutir e tal, porque eu acho que é muito pouco chamar a escala 6x1. Eu acho que a gente precisa discutir o novo formato de trabalho, né? E a gente precisa discutir a qualidade de vida, né, do trabalhador, e a produtividade e a melhoria do trabalhador. Porque, assim, hoje o que a gente vê é um sistema extremamente engessado e que atendeu o passado. E não atende mais as relações de trabalho hoje, né? Demora para se modernizar, né? Muito. Você vê a forma de trabalhar mudou. Se você perguntar para 99% do cara que trabalha com aplicativo, com Uber, ele não quer ser elitista, né? Então, não é que a CLT tenha que acabar e tal, eu não acho que é isso, mas eu acho que você tem que ter opções para aquelas pessoas que querem trabalhar de maneira diferente, e não só o empregado que quer trabalhar, mas os segmentos, as empresas que precisam, né, de funcionários de uma forma diferente do que era antigamente. Então, a gente estava discutindo aqui no segmento de restaurante, que é onde eu mais atuo, por exemplo, às vezes você precisa do funcionário só 2 horas no dia. Pense naquele restaurante que só abre para almoço e não abre para o jantar. Ele só precisa de 2 horas, né? Mas ele Na tem hora que que você pagar- paga, na hora que você paga só 2 horas, né, para o funcionário, se fosse permitido, você poderia pagar um valor hora maior.
o cara ganharia mais por hora trabalhada, teria o tempo dele livre para poder trabalhar e ganhar mais numa outra atividade. Então, eu acho assim, precisa ser modernizado. E nós temos uma Constituição, cara, que já te dá uma oportunidade grande para isso. Agora, a gente precisa fazer com que a Constituição realmente seja praticada e o jurídico, né, o nosso judiciário, dê esse suporte para que aquilo funcione, que é o quê? A grande preocupação é sempre a parte mais fraca. E qual é a parte mais fraca? Nesse caso, é o empregado. Né? Então, você pode pegar aquele patrão ali, filho da mãe e tal, aquele negócio todo que pode querer explorar, é verdade, apesar de que isso não é a realidade do Brasil como um todo. Eu acho que são as exceções. Mas você tem que se preocupar como Estado, como governo, como político, né, com a parte mais fraca. Mas a Constituição já disse. Então, o primeiro passo é a negociação patrão-empregado. Se ali está tudo ok, foi tudo de comum acordo, beleza. Se não foi, aí você tem a figura do sindicato, as convenções coletivas, o sindicato patronal com o sindicato laboral do empregado, tal, para resolver. E aquilo que não resolver, você tem o judiciário através da CLT. Então já existe uma relação muito inteligente de trabalho, só que ela não é praticada hoje porque existe esse engessamento. Imagine você ter um tipo de escala de trabalho para todo o Brasil, para todos os segmentos. Né? Como é que vai fazer o cara que trabalha na segurança pública, o cara que trabalha, que é porteiro, que trabalha 12 por 36, você vai diminuir como essa escala? Vai ter que contratar um para trabalhar 10 horas no dia e outro para trabalhar 2. Então, eu acho assim, é muita arrogância ou ignorância do governo, né? Ou o que eu penso que nesse momento é populismo mesmo, é eleitoral, né? Você pegar um assunto tão complexo que precisa ser discutido de maneira mais técnica, mas ouvindo todos os lados, principalmente a parte mais fraca, né? Que se você for olhar, esse cidadão hoje ele está carente, né, das suas necessidades, porque o governo acha que ele atende todas essas necessidades. E não é verdade. Por exemplo, eu tenho um funcionário que gostaria muito de vender 20 dias de férias. Porque ele precisa. Porque o nosso problema no Brasil, cara, não é a falta de. Não é a questão de você colocar o funcionário para trabalhar mais. O nosso problema é que o cara ganha pouco. E ele precisa ganhar mais. Então, esse discurso populista de que vai dar um dia a mais para o cara ficar em casa e tal. O cara vai ficar em casa fazendo o quê, meu amigo? Vendo a geladeira vazia? Se a conta vai chegar. Se a conta vai chegar. O cara vai trabalhar em outro lugar. Então, por quê? Já que a gente sabe que a realidade é essa, né? Em vez da gente ficar com o populismo do. Não, um dia a mais para o cara ficar em casa, tal, até porque hoje o cara tem um dia só e esse um dia ele trabalha, muitas vezes. Né? Na verdade, ele trabalha os 7 dias na semana, informalmente, nos outros dias. Então, a gente tem que pegar esse tema e discutir de maneira séria, né, como é que a gente faz para que ele seja produtivo e trabalhe menos. E tem um caminho, cara, isso é um negócio simples de acontecer, é só você olhar os países que têm um alto índice de produtividade. Esses países trabalham por hora trabalhada. O cara define a escala, pergunta hoje para o motorista de Uber, ele está feliz porque ele não quer a CLT, porque ele não quer o vínculo, ele não quer a obrigação. Ele quer, por exemplo, essa semana está precisando de dinheiro. Aí eu vou correr atrás, vou trabalhar 12 horas no dia. Pô, semana que vem eu quero tirar 3 dias e visitar minha mãe no interior do estado. Eu vou lá e vou visitar minha mãe. A mesma coisa você olha na diferença de idade. Se eu pegar Carlos Medeiros, com 16 anos, 15 anos, 18 anos, os sonhos que eu tinha para construir a minha vida financeira, se o governo permitisse, eu trabalhava 24 horas por dia, às vezes, 30 dias no mês, porque eu precisava da remuneração, né, para poder realizar meus sonhos. Hoje eu já não preciso tanto, então eu posso trabalhar num ritmo menor. Então, essa relação de trabalho ela precisa ser revista e só precisa cumprir o que está na Constituição, dar essa liberdade para as empresas e para os funcionários de uma maneira que você garanta a parte mais fraca. Então, eu sempre falo isso, porque as pessoas falam, não, se deixar isso por conta da negociação patrão-empregado, o empregador vai matar o empregado. Não vai, cara, porque o cara precisa. Aquela relação de trabalho para um ganhar, o outro tem que perder, isso é coisa de 1900 antigamente. Não existe empresa que prospere se ele quiser tratar mal seu funcionário. Agora, não existe empresa que vá pagar melhor, que vá ter benefício para os seus funcionários se ele não ganhar dinheiro. Então, a relação é uma relação de ganha-ganha. Eu mesmo, se dependesse, se o governo falasse a partir de amanhã vocês estão liberados para fazer a negociação, eu lhe garanto que meus funcionários iam ficar felizes. Porque o que eu ia pedir para ele não era hora trabalhada, não. Eu ia falar, gente, o nosso desafio é isso aqui. Se você vai trabalhar 3 horas por dia, 4 ou 5, meu irmão, a cozinheira foi lá, arrumou meu buffet.
tá todo bonitinho. Ela fez isso em 4 horas, eu vou ficar lá, ela as outras 4 horas, porque para ficar olhando para minha cara, para ver se eu tô bonitinho. Não, cara, não existe isso, pô. A gente trabalha com produtividade, com resultado. Então, assim, ninguém ganha por hora trabalhada, só o funcionário. Ele vai ganhar por hora trabalhada ali. Então, assim, esse é um ponto que precisa ser revisto. Exato. E eu pensei que você ia fazer alguma questão. Eu vou fazer um questionamento. Eu fico observando, Medeiros, muito, quando a gente está falando de escala 6x1, 5x2, não importa, parece que o governo, isso me deixa um pouco estressado, não observa como a geração mudou. Como é que você vai enquadrar um streamer que hoje são super... Quem é famoso é streamer. Hoje em dia, se você é streamer, você é famoso. Enquadra esses caras que começam a jogar videogame 7 horas da noite e vão acabar 6 horas da manhã. Enquadra ele. Como é que enquadra? Como é que ele... Qual é essa percepção? Se você vai numa escola e pergunta pra meninada o que eles querem ser youtuber, querem ser blogueiro, eles querem isso. E como é que o governo tá enxergando e tá lidando com esse desafio? De como é que essa nova geração tá lidando? Porque eu já escutei primo meu, novo, 17 anos, falar, tem pavor a CLT, porque ele odeia esse vínculo. Porque ele fala, cara, eu vou ficar preso à empresa. Mas hoje a CLT, cara, é uma proteção muito maior pro empregador do que pro empregado. Ele prende o empregado de uma maneira cruel, né? Na minha visão, de uma maneira cruel. Você deu aí vários exemplos. Então, por exemplo, tem pessoas que não são, né, que poderiam, por exemplo, estar trabalhando de uma maneira formal, né, com sua carteira, seja na CLT ou de qualquer forma, né, trabalhando 2, 3 horas, se fosse permitido por dia, e poderia trabalhar como Uber em algum momento, poderia trabalhar como streamer, poderia trabalhar em qualquer outra atividade online, porque tem amigos que estão prestando serviço para fora do Brasil, Sim. de maneira online, com a tecnologia, com tudo. Salvando teu irmão também. Isso. O mercado está mudando, né? Eu acho que já mudou, Medeiros. Pós-pandemia acelerou de uma forma que é absurda. Eu venho falando isso. Qual é a maior empresa de hospedagem hoje no mundo? A Airbnb. Ela tem quantos quartos dela? 0. Qual a maior empresa de transporte do mundo? A Uber. Quantos carros Uber tem? 0. Então mudou, cara. Aí você vai. Qual é hoje a plataforma, uma das maiores plataformas ou as maiores plataformas de e-commerce no mundo? Vamos pegar o Mercado Livre. Ela tem quantas lojas? Nenhuma. Nenhuma. Não, e eu vou pegar um ponto, Medeiros. Acho que a Amazon ainda tem algumas lojas, principalmente nos Estados Unidos, mas ali de mas é um modelo experimental para criar o vínculo, mas não representa 0 ponto alguma coisa do faturamento. Medeiros, enquanto eu tava vindo para cá, eu pensei numa coisa. Olha como o monopólio antigamente do Correio era cruel. O Correio tinha uma quantidade limitada de entregadores e fazia com que a logística demorava muito. Quando você vem pulveriza, hoje qualquer pessoa pode se cadastrar e virar entregador. Quantas pessoas? Como é que funciona hoje a entrega? É tipo de um dia pro outro, praticamente. E a previsibilidade? Porque às vezes a gente quer, né, e pensa, e é importante a questão da rapidez, mas a previsibilidade é tão importante quanto a rapidez. Porque às vezes você não tem aquela necessidade de amanhã, mas você tem a necessidade de saber que dia chega. E meu amigo, é uma raridade você pegar lá e comprar na Amazon ou no Mercado Livre, o cara vai botar lá, vai chegar tal dia. É difícil não chegar. É difícil chegar no dia, chega geralmente antes. Antes até. Então assim, e a velocidade é muito grande. Hoje você já tem, até em Feira de Santana, que não é capital, né? Então nas capitais, nas grandes cidades, você às vezes compra hoje e recebe hoje. Pô. Tem algumas coisas aí, né? Tem algumas coisas aí que eu tava conversando sobre isso, até com um amigo. E aí ele tava comentando, ele disse o seguinte, Medeiros, se você chegou e olhou para esse celular a partir de um determinado número de vezes no teu login lá, o próprio sistema já fala bem assim, ele quer comprar. E aí já tem uma quantidade de vezes que ele fala o seguinte, bota no carro e leva. Tipo, vai levar não, leva pra cidade dele, entendeu? Já deixa no CD. Então, porque ele entende que você vai comprar em algum momento. Aí sabe o que é isca? Aí esse meu tá falando, eu vou dar um bendito cupom pra ele, que ele vai... Que é o que falta. Aí você fala assim, meu Deus do céu, isso é verdade, velho? Aí é um nível de análise de informações que a gente nem tem noção, assim. Ele falando desse processo. E aí tem um outro ponto também, quando o Rodrigo fala desse do entregador, que quem acabou criando isso em parte, eu acho que eu já contei essa história, foi o próprio Correio.
a partir do momento que o maior cliente dele era justamente o Mercado Livre. E aí o correio aumentou o custo dessa entrega. Aí você foi executivo na parte de grandes empresas multinacionais, ela falava assim, cara, tem que reduzir essa conta, não dá pra gente ficar ali, vamos ficar momentaneamente, mas vamos criar o nosso. Exato. E aí foi quando eles criaram esse monstro, Os parceiros. que foi justamente os parceiros para entregar. E aí eu vou falar de um outro detalhe aqui, que é uma curiosidade que, se a gente for olhar nesses municípios aqui vou falar do território do Sisal, a gente estava desenvolvendo um trabalho lá enquanto estúdio, a maioria dos CNPJs novos criados são com relação a entregadores de malote, Logística, carga, não sei, exatamente. Na logística tá Logística. Hoje logística é Logística. um grande diferencial. Mas é da do empresa, pequeno, né? então Do você está pequeno. falando do pequeno. Então, Sim, porque essas da empresas cadeia, né? como geralmente todo. falam bem assim, ó, você tem moto? Tem, então você vai poder entregar. É. Você tem carro, e aí falando, até das casas hoje, que então, eu quero receber na minha casa, no caso. Minha casa vai virar uma CD. Um Isso CD, é de uma sim, sim. pulverização Sim. que amplifica E muito as falando em coisas. CD, inclusive tem casas mesmo que viram um determinado É isso. CD. É isso. mesmo, Você pode se cadastrar para ser entregador, ou você pode se cadastrar sua casa para receber a encomenda. E você... E as pessoas, Seu os entregador. entregadores, não, os entregadores vão buscar na sua casa. Não, mas você também pode Santana, ser Você também entregador. pode entregador. ser. Aí você fica observando, Medeiros. Olha os custos que você Olha- diluiu nesse Olha a processo. loucura. Antigamente, tudo você comprava em loja, você tinha que ter loja, então você tinha muito vendedor. Hoje, as lojas ocupam um outro papel diferente. Hoje, quando você quer fazer uma compra, você resolve na internet. Para onde é que tá indo essa mão de obra? Logística. Logística, são novos meios, né? São novas oportunidades. Antigamente você não tinha youtubers, você não tinha influencers, você não. Então, assim, as pessoas estão migrando, né, de trabalho. E vem cá, quando a gente discute isso, e vocês falam, pô, mas como é que a gente faz? O mercado já mudou e está mudando cada vez, né, mais rápido. Como é que faz para poder acompanhar isso? A gente precisa ter pessoas que definem a vida de outras pessoas, a nossa vida, e quem é que define são os políticos, que quem define são essas pessoas, que tenham, no mínimo, essa visão de entender que o mundo muda hoje muito rápido, de não ter medo, porque assim, o grande problema da mudança é você tirar as pessoas da zona de conforto. Né? A zona de conforto, ela às vezes você pode sair, você está ali, às vezes está numa zona de conforto ruim, mas quer ficar nela. Né? Porque a mudança, mesmo que seja uma mudança para melhor, as pessoas são preocupadas, se assustam. E quando você vai para a política, é isso, você precisa ter coragem para ter essas discussões e mudar o patamar. Porque isso é realmente uma necessidade das pessoas, né? Esse novo formato de trabalho. E, de novo, isso traz qualidade de vida. Você pega a juventude de hoje, é diferente. Né? O cara não quer, quer trabalhar em homestay. Muitas vezes, e tem oportunidade para isso. Tem. Né? Tem oportunidade para tudo. Tem coisas que não adianta que você não vai mudar. Você não vai querer, não, mas eu quero aquele cara que quer trabalhar, segurar a pedra, fazer tal. Mas, cara, não é assim. Você vai chegar. Antigamente a gente ouvia, eu sou mais velho que vocês, então a gente ouvia dos pais, não, você tem que estudar para arrumar um bom emprego. Não necessariamente hoje você precisa estudar para arrumar um bom emprego. Primeiro, você tem muita gente... O bom emprego era associado a um concurso, comércio, ou concurso público. Mas hoje, cara, já não é assim. Eu escutei muito que o bom emprego era ser concursado da Petrobras. Então era alguma coisa que te desse uma estabilidade. Hoje a juventude está muito mais o que é que me dá propósito. Né? O que é que vai me dar? Por que eu tenho que curtir? Eu tenho que trabalhar 20, 30 anos me lascando o tempo todo para curtir a minha vida quando eu não tenho mais idade? Não, cara, eu quero equilibrar agora. Trabalho e curso. Trabalho, produtividade. Não quer dizer que o cara não vai ser produtivo. Pô, eu, por exemplo, cara, eu gosto de trabalhar à noite. Tô sozinho, tranquilo. Tô ali trabalhando. Às vezes eu falo com minha equipe e tal. Gente, eu não trabalho menos que vocês, não. Eu só trabalho diferente. Em horário Em diferente. horário diferente. Minha função, hoje o meu papel dentro do negócio é estar pensando de uma maneira mais estratégica, mas cada um tem o seu trabalho. Então, você querer hoje educar um filho para que ele tenha sucesso, né? Vamos colocar assim, na sua vida, na sua realização financeira, profissional, igual que era há 15, 20 anos, 30 anos atrás, cara, não existe mais isso. E tem que ter gente pensando assim.
pensando na mudança. E aí tem um ponto, Medeiros e Rodrigo, quando eu estava comentando também, e aí esse papel político ele é muito importante no sentido de avaliar também as consequências. A gente falou de logística, mas se a gente for olhar também o índice de acidentes e de lesões ocasionadas por infrações de trânsito e tal, nessas cidades menores, subiu assim absurdamente também. Por quê? Porque você entra na velocidade, na questão da entrega, então vem uma série de outras consequências e que às vezes ao mesmo tempo, e aí você começa as nuances, porque esse mesmo empregador que vem, ele só tá, digamos assim, no primeiro momento, seguinte, eu gerei a oportunidade, se você se acidentou, paciência, entendeu? Eu não tenho, digamos, uma responsabilização Mas com aí eu acho auxílio que é aí nesse que sentido. entra o papel de um bom governo. É você ver esse problema, que é um problema real, porque cai na conta do SUS, Exatamente. e chegar pra ele, peraí, beleza, eu não vou vir aqui te estrangular, empresário. Mas Exato. também, pô, isso aqui você tem que dar Como é um que a gente suporte. junto capacita? O que é que eu vejo nesse ponto aí, que eu acho espetacular, né? Esse levantamento aí de vocês. Que ainda tem outro ponto, só para fechar. Então, vai porque lá, o que vai lá. acontece? Aí você tem instituições que ajudam lá na parte de trânsito e transporte. Eu vou falar aqui o nome como SESC Senat, SESC Senat. tranquilo, beleza. Só que qual é a dificuldade do SESC Senat como município? Botar esses caras Na sala de aula. na sala de aula. Que o cara vai falar, meu irmão, o Mercado Livre não quer saber que eu estude não, velho. Mas, ao mesmo tempo, a partir do momento que você comete uma série de infrações ali e se acidenta, como a gente viu agora mais recente, o cara que, enfim, foi uma fatalidade, ele quase se matou ali, aquele ali próximo ao Feraguá, entregador, que 7 da manhã atravessou, no próximo ao feriadão ali que a gente teve. E ele faleceu na hora ali, colidiu com o ônibus, era um entregador. Acho que faleceu, não? Faleceu na hora, Faleceu, foi muito feio ali o acidente. Então, assim, foi uma vida, o cara tinha acho que menos de 30 anos. Naquele dia, um amigo dele, eu conheci, né? O cara falou, pai, meu amigo, teve agora um acidente assim. Então, assim, é um Triste, exemplo ali, é algo que é triste, e aí eu passo justamente nesse sentido. Aí eu vou te falar, assim, que passa também pela questão da capacidade das pessoas em ver o mundo que nós estamos vivendo, que a gente está vivendo hoje. Por que passa por isso também? Porque é o seguinte, você pega o cenário, primeiro, não existe crescimento, evolução de uma sociedade e tal, se ela não se passar por educação. Mas você mesmo falou, cara, eu estou preocupado em ganhar meu dinheiro aqui hoje, o Mercado Livre, o empregador, o mercado não está me exigindo esse nível de qualificação. Beleza, mas o nível básico tem que ter. Então, acho que nosso sistema de educação precisa focar primeiro no básico. Não adianta você encher uma galera de diploma de universidade, principalmente universidade online, e o cara não sabe escrever nem fazer a matemática básica. Então, acho que a gente deveria ter um foco monstruoso no básico. Português, matemática, história, geografia, aquele básico. Para quê? Para você estar formando pessoas, né, que tenham um conhecimento mínimo ali, né, e possa se desenvolver. Botaria até educação no trânsito aí também. Fora outras coisas como educação financeira, o cara tem que saber como lidar com dinheiro, né? Então isso é muito mais importante do que o cara tá aprendendo Colog, né, logaritmo, não sei lá. Cara, não sei quando é que eu vou usar isso. Então o básico, cara, eu acho que esse básico o governo tem um papel de focar e entregar com muita qualidade. E aí depois vem uma parte de fomento a quem tá, assim, eu acho que qual é o papel do governo? É dar igualdade de oportunidade. Não é carregar você, não é ser seu pai, sua mãe, no sentido de querer lhe dar comidinha na boca, tudo não. Não, cara, é lhe dar igualdade de oportunidade para que você desenvolva. É que nem assim, o que é que eu acho que é meu papel de pai, né? Meu papel é falar, meu filho, eu vou lhe dar o que tiver ao meu alcance para que você tenha bagagem para seguir sua vida e não lhe alimentar a vida toda. Então, e aí qual é a diferença que eu vejo nessa mentalidade que a gente tem no governo atual, que está aí há muito tempo? Por exemplo, o crédito. O crédito é focado na pessoa física. O crédito é focado no seu consumo. Não é aquele crédito focado em empreender. Então, cara, ninguém quer mais hoje, a grande maioria das pessoas não querem mais estar trabalhando no comércio para ganhar um salário mínimo, né? Podendo ser um motorista, como você falou, entregando tal, ganhando 3, 4 vezes mais do que isso. Beleza, então vamos investir nisso. Como é que a gente faz para poder esse cara estar bem equipado? Como é que a gente consegue financiar, ter linha de crédito para esse cara realmente conseguir comprar e pagar aquilo com a taxa de juros realmente para quem quer investir? Então, você tem que investir muito mais naquilo que vai produzir, gerar renda, e o cara vai gerar renda para ele, porque na hora que ele está gerando renda, que ele está pagando, aquele dinheiro já vai ser aplicado para outro. Então, você tem que criar um ambiente para investir na produção. E a gente deu exemplo aqui
do cara da moto, mas tem vários outros, porque o cara quer colocar ali uma criação de tilápia. Vamos investir aqui, porque é alimentação. Porque a alimentação, meu amigo, as pessoas falam muito, não, o poder do telefone. Cara, isso aqui você... Por mais que a gente esteja hoje dependendo do telefone, se chegar uma hora e der uma pane mundial e você ficar 30 dias sem o celular, você vai ficar doido, mas não vai morrer. Agora, você ficar 30 dias sem comer? Tira. Sem beber? Não fica, acho que... 3 dias, 3 dias. Então a gente tem tanta coisa... Acho que fica mais... Tem tanto projeto que dá para você Água que é incentivar a pequena produção, o trabalho, para que o cara possa desenvolver ali. Então, a gente precisa, como governo, investir nisso, ter crédito para isso, para a produção, e não para o consumo, pô, porque o consumo não gera receita. Sim. Né? Esse é o ponto. O consumo deveria ter... Se você pensar, esse negócio de dividir em 12 vezes, 24 vezes para consumo, é uma coisa quase que do Brasil, pô. Você vai lá fora com cartão, divide, o cara fala, divide o quê? Não existe isso, pô. E aí você quase toca num assunto que é uma taxa absurda de um refinanciamento de um cartão de crédito. Que aquilo ali é uma cilada ambulante. O cara refinanciou, não pôde pagar, aí agora ele tem 2 dívidas. E aí ele entra justamente no looping, numa bola de neve ali e já foi. Que para sair é difícil. Que onera, na verdade, esse trabalhador também. Ao mesmo tempo que você fala dessa facilidade, aquilo ali tem um preço e aquilo não é barato, entendeu? Então, assim, é um trade-off aí com uma expressão da geralmente, economia. Diego, esse endividamento é por despesas correntes, por despesas do dia a dia do Exatamente. cara, não é por investimento. Porque o cara quebrar colocando um negócio, tentando empreender, isso acontece, faz parte do processo. E aí o cara vai ter que se virar, vai ficar com aquela dívida, o cara vai empreender de novo e tal. Mas o grande problema é que o endividamento do brasileiro Perfeito. são de coisas pessoais. Exatamente. Né? Às vezes de coisas básicas, né? Que mostra a necessidade, né, que a gente tem, por exemplo, até de que o salário é que é baixo, a renda é que é baixa. Não é que o cara esteja trabalhando pouco, ele até está trabalhando, às vezes, muito em termos de carga horária. É isso que as pessoas muitas vezes não entendem, cara. Não é que a pessoa pode trabalhar muito com menos horas. Agora, o trabalhar muito é o resultado que o cara dá. Pô, você tem funcionário ali, eu te falo assim, com muita tranquilidade, tem funcionário ali que, para mim, se ele trabalhar só 2 horas por dia e não trabalhar mais, tá ótimo. Melhor do que aquele que trabalha 8, porque naquelas 2 horas que ele faz, ele é diferente. Ele produz, ele atende bem o teu cliente. Então é esse conceito de produtividade que muitas vezes as pessoas, né, até utilizam isso politicamente, né, ideologicamente, dizendo que, não, o cara fala de produção ali porque quer que o cara trabalhe mais. Não é trabalhar mais, cara, é trabalhar dentro daquilo que você consegue entregar de capacidade dentro daquele momento. Né? Isso é uma relação ganha-ganha, porque se o cara produz mais, né, ele vai entregar mais resultado para a empresa vai valorizar mais ele. Né? Essa é a diferença. E a gente não, a gente é muita dívida focada no consumismo, e aí a gente não tem uma cultura financeira, uma educação financeira. Até hoje você vê pessoas demonizando o rico, né? Demonizando quem tem dinheiro. Cara, você demoniza quem tem dinheiro, que é rico. Aí você pergunta, mas você quer ser rico? O cara fala, quero. Então o problema Você não quer virar um demônio, então. Porra, então, assim, qual é o ponto nesse negócio? Cara, o problema não é o cara ser rico. Pô. O problema, se o cara é rico porque ele roubou, é diferente. Porque ele é corrupto, aí é outra coisa. Mas eu acho que todo mundo deveria ter um objetivo de ser rico. Né? Não ser rico para ter avião, para ter aquilo. Não, cara, ser rico naquilo que lhe cabe o conforto que você tem que buscar. Porque riqueza é relativa, de pessoa para pessoa. Lógico, cara. A riqueza para você é diferente. Para mim é diferente, sei lá, para o cara que está lá em São Paulo. Cada um tem o seu patamar de riqueza. Dizer que o dinheiro é uma coisa ruim, cara, claro que não, cara. O dinheiro nos compra um conforto, uma vida melhor. Eu acho que todo mundo busca um pouco mais desse dinheiro. E como é que vai fazer? A gente vai, não, vamos deixar tudo na mão do Estado, aí vai todo mundo pro Bolsa Família, vai todo mundo sobreviver. Porque não existe, né? Imagina se todo mundo vai pro Bolsa Família, para de produzir, não tem produção, não tem imposto, não consegue pagar, aí vai todo mundo sobreviver, a gente vai viver num país realmente de miserável. Né? É isso que a gente não pode deixar, não pode acontecer. Temos que, de novo, focar na produtividade. Não, produtividade não é o cara trabalhar 12 horas. Produtividade é o cara que trabalha 2 horas e produz mais do que aquele que trabalha 8.
Porque a gente também conversava aqui, você tocou no assunto do Bolsa Família, mas a gente também conversava aqui sobre essa questão do próprio valor do salário, né? Que é um ponto aí também que a gente não tem. A gente foi perdendo a capacidade e o poder de compra no decorrer dos anos com relação a esse salário, sem contar a desvalorização para alguns setores. Quando você está falar aqui do nosso exemplo aqui do audiovisual, que, nossa, se tornou tudo muito caro. Você adquirir equipamentos que nem são fabricados aqui, que você compra com base no dólar, então você passa a comprar menos ainda nesse segmento. Então isso acontece, eu acredito que em outras cadeias também, em outros locais. Então a gente tem a desvalorização com relação ao dólar, um salário que ele vai ali de acordo com a inflação, mas ele vai perdendo esse poder de compra no decorrer do tempo. Então seria mais ou menos o seguinte, Carlos, como é que a gente pode pensar então numa política para aumento desse ganho salário, aumento salarial mesmo? Porque, como você falou, não é porque o cara não está trabalhando, é porque o cara está ganhando pouco. E a gente volta naquilo que a gente falou na estante, mais cedo, na verdade, antes de começarmos aqui, que era sobre a questão que o cara também do Bolsa Família também faz a conta dele, né? Então, se esse salário é baixo, entre salário baixo, eu tenho aqui minha companheira, a gente é casado, não estamos no papel, eu recebo, ela recebe, ganha mais não sei o que ali do menino. Quando eu penso que não, já chegamos ali no salário mínimo. E aí, se eu fizer mais um bico ali, eu vou para o quê? Uns 1.800 tal. Então, sendo que eu não preciso acordar cedo todos os dias, eu crio a minha própria relação. Então, é uma conta também em que muitas vezes essa pessoa, falando aqui, ela é julgada porque ela fez essa conta e ela entende que aquilo está na zona de conforto dela e que está tudo bem também, entendeu? E aí, por um outro lado, o empregador fala bem assim, pô, eu preciso de pessoas para trabalhar em determinado período por uma determinada hora, mas esse mesmo estado que dá de um lado, ele fala, não pode, você tem que contratar ele full time. Eu vou te dar assim, um exemplo que eu acho bacana. Quando a gente é pequeno, tal, né, criança ainda, 10, 11, 12 anos, você olha às vezes seu pai, né, dentro de casa, tomando uma atitude às vezes hostil com sua mãe e tal, e você olha e fala, você tem dois caminhos, né? Na hora que você casa, aí você fala, pô, minha mãe passou por tudo isso, então minha mulher pode passar. Ou então você pensa o seguinte, cara, minha mãe passou por tudo isso, eu não quero que minha esposa passe. É uma decisão que você tem que tomar. Então, quando a gente fala dessa questão financeira também, você tem o Bolsa Família e tal, você tem dois modelos mentais, né, de incentivo. O ser humano ele é movido a incentivo. Você levanta todo dia, algum incentivo você tem, seja um incentivo financeiro de realizar um sonho, alguma coisa, um incentivo espiritual, religioso, você tem um incentivo ali. E o problema é que hoje o sistema que a gente tem, né, que o governo defende muito, é um sistema que dá o estímulo ao cara que não quer trabalhar. Né? Essa que é a verdade. Aquilo está estimulando o cara a ficar em casa, porque se o cara trabalhar de maneira formal, o cara não quer de jeito nenhum, porque se ele passar daquele teto ali, ele perde aquele benefício que ele tem. Então você já está dizendo para o cara o seguinte, não trabalhe não pague, não seja independente não, porque se você ganhar um pouquinho mais aí, você já perde aquele benefício. Né? Mas você tem aquelas pessoas que têm a mesma situação e pensam diferente. Cara, eu já tenho esse aqui garantido, eu não vou trabalhar de maneira formal, mas vou trabalhar de outras formas, vou jogar duro e vou ganhar mais dinheiro, tá usando o sistema. Então, o problema é que hoje a grande maioria ela é mais estimulada a ficar nessa dependência, né, e não perder essa estabilidade. Virou meio que um funcionário público, uma estabilidade de funcionário público, só que com valor de sobrevivência. Na minha opinião, isso já virou, sabe aquele negócio quando você olha que virou paisagem? O Bolsa Família, cara, virou uma grande paisagem. Então, o maior incentivo que eu daria hoje, né, eu sendo eleito deputado federal e brigaria, era falar o seguinte, cara, vai perder o Bolsa Família quem não trabalhar. E agora para você ter um suporte disso, você teria que fazer o quê? Você tira a regra ou então você aumenta, por exemplo, em vez do cara perder o Bolsa Família, se ele ganhar R$1.600, R$1.700 de renda familiar, ele só vai perder se ganhar acima de R$4.000, por exemplo. Pô, aí o cara vai trabalhar de carteira assinada, sem carteira assinada, do jeito que for ele vai trabalhar. Você tem que mudar o estímulo. A gente tem que mudar esse estímulo de que ganhar dinheiro é feio, de que não, cara, você trabalhar, produzir, construir, é bacana, é legal você mudar de vida. Não é que todo mundo vai ser rico, milionário, não. Mas se você conseguir melhorar do patamar de onde você partiu, é um grande negócio. E o estímulo tem que ser nesse sentido.
E você não pode esperar só a pessoa querer, que aí vai ser realmente um mínimo, né, daquela pessoa que tem essa altivez, que vai para cima, que vai fazer a vida dela, que vai ganhar o dinheiro dela. E você vê, cara, às vezes você pega ali, você tem um pedreiro, né, cara, bombando, ganhando dinheiro, porque é organizado, tal, tal, tal. Aí você tem outros que não é, né, que o cara não é organizado, que não tem esse foco. E aí a gente precisa fazer isso, o incentivo tem que ser É. diferente. E quando você fala isso, me lembra muito também um exemplo que também acontece, independente aí das condicionantes e tal, mas você tem isso também com a aposentadoria rural. Então hoje você tem no campo também uma parcela de agricultores familiares que muitas vezes, em virtude de uma futura aposentadoria rural, eles deixam, como é que eu posso falar assim, de empreender, do ponto de vista de estar comercializando aqueles próprios produtos da agricultura familiar Sim, por meio de uma associação, de uma cooperativa. Entra nessa questão do estímulo. É como se assim, se você fizer, Sua aposentadoria. você perde, cara. Na verdade, você nem se aposenta, na verdade. Então, assim, antes de ser aposentado, eu já perdi. Então, o estímulo, ele tá, de fato, nesse contexto, ou equivocado. É tipo, se você empreendeu, ganhou um recurso a mais, é como se o governo tá falando, ó, você não tem mais direito, interrompe isso daí. E aí você vai gerando esse ciclo de dependência no decorrer do tempo e que, às vezes, infelizmente, vai passando ali de uma geração para outra. E aí, às vezes, o próprio município quer comprar ali do agricultor familiar a alimentação escolar do PENAI e não consegue. Eu já vi depoimento assim do tipo que o pessoal vendia e aí falava o seguinte, não vou assinar nada não bota nada aí no meu nome, que eu não quero vínculo nenhum. Tem caso, Medeiros, você pode até falar assim, não, tá surreal isso, que não quer nem sair numa foto. sim. Porque acha que vai Que pode ser fazer uma ligação. Sim, pego sim, sim. ali e vai perder o benefício ou deixar de ser. Assim, de novo, a gente tem uma cultura no Brasil que foi criada, e eu acho que, de novo, esse governo tem muito incentivo para isso. O Brasil é, assim, disparado no mundo o país que tem mais sindicato. Você tem sindicato, assim, na hora que você tem essa quantidade toda de sindicato, se fosse relevante, você não teria essa guerra que tem das pessoas não querem pagar o sindicato. Você não quer pagar porque você não valoriza aquilo. Você não quer pagar porque você não está vendo nenhum benefício para você como sindicalista em relação àquilo. Se a gente tivesse realmente sindicatos sérios que entendessem realmente primeiro que a grande maioria dos sindicalistas ele não trabalha, né? Então ele nem sabe como é que o cara sofre lá e tal, porque o cara entra pro sindicato, aí o meu irmão entrou no sindicato, já era. O cara não trabalha mais. Ele vive, né, de ser sindicalista. Então, assim, isso é uma dificuldade. Muitas vezes lá no campo, como você falou, e eu já vi realidades assim, a única coisa que o cara tem que fazer para poder conseguir se aposentar lá na frente é pagar o sindicato, que é o sindicato que diz. O rural, nesse O caso. rural. É o sindicato que diz se você pode se aposentar ou não pode se aposentar ali. Então você começa a ter um mundo de pessoas que produzem e um mundo de pessoas que é alimentada por quem produz. Só que chega uma hora, cara, que o cara que está produzindo não aguenta. A gente está vivendo um cenário econômico no país muito duro, né? Quantas empresas fecharam? Nunca se fechou tanta empresa como tem se fechado no Brasil. Vocês lembram de alguma empresa em Feira de Santana, de médio, grande porte, que teve RJ? Nós tivemos agora um RJ aqui em Feira de um grande grupo, né? Por quê? Porque a situação econômica é complicada, complexa, porque essa economia travada, parada, né, com pouca produção, muitas vezes, de novo, não é que é culpa do empregado que trabalhou pouco não, mas o sistema engessado do jeito que é, né, você começa a travar e vem, às vezes, uma competitividade mais forte, outras grandes empresas que têm, às vezes, uma força maior, consegue, né, não diria driblar a legislação, mas consegue ter uma flexibilidade maior, e tudo isso vai impactando. Eu estava conversando com minha esposa, que é do segmento de uniforme e tal. Cara, tem empresa chinesa que tem benefício para trazer o tecido para aqui, para ela produzir, ela mesma produzir o tecido e tal, com incentivo, com preço lá embaixo, pô. Aí como é que as empresas têxteis do Brasil conseguem competir com a importação no patamar de imposto desse? Aí você fala, Carlinhos, então você está defendendo aumentar o imposto? Tal. Não, cara, não estou defendendo aumentar o imposto de importação, estou defendendo reduzir o imposto aqui dentro, pô. Porque a carga tributária nossa hoje é absurda. Aí esse dinheiro, em vez de estar na economia rodando, está fazendo o quê? Está alimentando uma máquina pública extremamente inchada. Nós temos o legislativo, o segundo legislativo mais caro do mundo, em valor absoluto.
Não é em percentual do PIB, não. Em percentual do PIB é o maior. Você tem o judiciário, que é o judiciário mais caro do mundo. É o judiciário brasileiro em relação ao PIB. Então, assim, são coisas que o dinheiro vem de onde? Vem de quem está produzindo. Se esse dinheiro tivesse aplicado, né, para desenvolver as pessoas, para dar igualdade de oportunidade, para o cara poder ser um empreendedor, o incentivo para o empreendedorismo, uma educação básica de qualidade, né? De novo, o cara tendo a educação básica ali, o desenvolvimento para o negócio, ele vai pegar. Se o cara quer ir para uma área técnica, ele vai para a área técnica. Se o cara quer trabalhar na área de logística, ele vai ter que ter um treinamento para a área de logística, vai ter que ter pilotagem, direção defensiva, entendeu? Aí você vai, né, construindo um país que vai se desenvolvendo. E aí, Medeiros, você falou isso daí, você falou da palavra estímulo, né? E aí é saber sua opinião nesse sentido, porque às vezes a gente, enquanto cidadão, não vê esse estímulo justamente vindo das lideranças que estão ali nos cargos públicos. E aí foi interessante, e a internet ela é muito dinâmica nesse sentido. Pegaram a carga horária de alguns dos deputados que estavam na discussão e fizeram o compilado do ano todo de horas trabalhadas e aí fez a conta básica, né? E aí quando você vai ver a hora dia trabalhada era irrisória. E são justamente parlamentares que vão estar ali nesse processo de discussão dessa redução. E quando eu trago isso, é muito da questão também, que eu acho que é algo que traz mesmo, que arrasta, que é o exemplo. Acho que o estímulo e esse exemplo, no sentido de, estamos cortando aqui na nossa carne, vamos ganhar por hora trabalhada, qual é o meu valor? Hora é X hora, tal, mas ok, eu fiquei quantas horas aqui? Eu vou ganhar quanto aqui? Então, assim, passa por isso, saber sua opinião nesse sentido, porque é muito louco, assim, quem tá cá na ponta, pegando o ônibus cheio, ou o metrô, acordando 4 da manhã, tendo uma carga horária extremamente extenuante, falar bem assim, pô, estão discutindo isso, mas a realidade deles não é essa. Não tem nada a ver com tem nada a ver com a minha. Não entram num ônibus há muito tempo. Entendeu? Então é um negócio assim que é louco, assim. Então. É uma verdadeira hipocrisia, né? Eu venho falando muito sobre isso, eu acho que é imoral, né? É uma grande hipocrisia, mas assim, o sistema, né? Os políticos, a sua grande maioria, lógico que tem pessoas de bem, tem pessoas que tentam mudar, brigar, né, por isso, mas a grande elite do funcionalismo público, e às vezes as pessoas acham, quando eu falo isso, que eu estou criticando o funcionário público, mas não é o funcionário público comum, a grande maioria, os professores, enfermeiros, os técnicos, mas aqueles que estão lá no topo do judiciário, né, da política, né? Então essa turma, ela se desconectou de uma maneira tão grande da população que parece que vive em outro mundo, né? Então essa quantidade de privilégios que a gente alimenta em prol de onde realmente se precisa. Agora, o que é que o sistema fez? O sistema, ele se defende, né? Se você olhar, é muito difícil você romper essa barreira. A gente não pode desistir. Tanto é que eu estou aqui, né, brigando para que a gente faça essa mudança e tal. E a gente só vai conseguir mudar quando as pessoas de bem cada vez mais voltar a participar da política. Não tem jeito, porque a não ser que a gente fosse juntar e dar um golpe, né? Vamos fazer uma revolução, vamos dar um golpe, vai virar uma ditadura, né? Que aí você vai ter lá a opinião de poucas pessoas para fazer, que pode dar certo, pode dar errado, né? Mas não é o que eu acredito na democracia. E no regime democrático, cara, a gente só vai conseguir mudar isso através do voto. Só que a política e o sistema, ele se defende tanto que eles criaram essa cultura na população de que político é tudo igual. Então, político é tudo hipócrita, político é tudo corrupto, político é aquele que rouba, tem aquele que rouba, mas faz, né? Mas todos roubam, né? E se a gente não quebrar esse paradigma, se você não quebrar esse paradigma na política, esse ambiente vai ser sempre hostil. Então, eu consegui, né? Eu estou na política há 8 anos, né? 8, 9 anos na política, e eu consegui me manter e estar até agora. Eu nunca tive nenhum cargo público, já tive a oportunidade, mas não quis, né? Mas porque eu encontrei um ambiente bom para fazer política. E eu acho que uma das coisas que eu defendo muito é isso. A gente precisa criar esse ambiente bacana para que as pessoas de bem possam voltar para a política. Porque na minha época lá de jovem, meu pai falava o seguinte, ó, não se meta com política não, que só tem bandido. Os bandidos ficaram, agora é a hora de você mudar. E como é que você muda um tonel cheio de água suja? Você não pode ser a ditadura de jogar a água toda fora.
Você tem que ir mudando aos poucos, não tem jeito. Você vai tirando água ruim e botando água boa, tirando água ruim e botando água boa. E esse é o caminho. É difícil, mas é possível. Tanto é que você vê estados no Brasil que já tem uma evolução muito grande, principalmente no sul e no sudeste. As cidades do interior, do sudeste, do sul, ou mesmo as capitais. Por que é que um seguro, muitas vezes de carro, é muito mais barato lá do que aqui? Porque é que o seguro de saúde é muito mais barato você fazer no Paraná ou em Santa Catarina do que aqui, porque o sistema único funciona muito melhor, né? Porque é muito mais estruturado. A gente não vive no Nordeste ainda, em muitas vezes um coronelismo ainda. Só são aqueles 2 grupos no poder, geralmente, 3 no máximo, e ficam se revezando no poder, e é aquele voto de cabresto, seja através da compra mesmo direta de voto, que a gente sabe que tem, ou seja através da compra de voto por meio de emprego, por meio de manter o cara no Bolsa Família, porque, por exemplo, o Bolsa Família é um programa federal, mas quem faz o cadastro, né? É o município, é o CRAS. Então, hoje, você já tem exemplos de cidade, no Rio Grande do Sul, por exemplo, onde a prefeitura, né, já chega e já vai atrás da base que o cara está lá cadastrado no Bolsa Família, para quê? Para falar, não, amigo, tem emprego. Se você não quiser emprego, eu vou tirar do Bolsa Família. Porque para a prefeitura, se o cara for um prefeito sério, for um governador, um político sério, é muito melhor que o cara tenha um emprego e gere mais receita, economia no município, vai ter mais arrecadação do que o cara tá num Bolsa Família. Agora, somente, infelizmente, eu falo isso com muito pesar, eu só vejo aqui no Nordeste, né, os políticos que a gente tem, uma grande parte, comemorar que nós temos mais Bolsa Família do que emprego, pô. Quer dizer, esse é o tipo de estímulo que a gente não tem que ter, né? É o contrário, nós temos que estimular o cara ficar feliz. Porque o cara tem um Bolsa Família, o cara está sobrevivendo. Eu torço para que esse cara que tem a Bolsa Família, que ele seja um cara inteligente e que esteja fazendo outras coisas para garantir o trabalho dele. E não esses exemplos que a gente vê aí, muitas vezes em vídeos que vazam, né, na internet, do cara tirando onda lá porque recebe Bolsa Família e está comprando celular e está enchendo a cara de cachaça, né? Isso aqui é triste. Tem cidades que o percentual da população ele é acima de 50%. Imagine, 50% da população recebendo um benefício para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Você tem esse caso, você tem vários casos desses a nível aqui, vou falar do próprio estado da Bahia, e você tem também alguns municípios que o produto, ali o VAB, específico ali para o PIB, você tem em alguns casos que o valor arrecadado ao ano no Bolsa Família é superior a um determinado setor econômico. Principalmente ali com uma agricultura. Muitas cidades você não tem nem. Muitas dessas cidades, Diego, você não tem economia nenhuma. O cara só tem o dinheiro do programa social e o fundo de participação, que vem do governo federal, né? A grande maioria. Então, mas por que esses municípios eles foram criados como municípios? Porque às vezes o cara era um município maior, que teve uma briga política ali, aquele grupo que perdeu aquela briga política acabou fundando aquele município em outro lugar para ter o poder, para controlar o dinheiro naquela região. E hoje, a grande maioria das cidades, né, do nosso interior, né, cidades pequenas, 30 mil, 15 mil, 20 mil habitantes, não tem renda, cara. 7 mil. A renda que tem é o fundo de participação e o programa social. Então, quem manda é o prefeito. Se o prefeito falar para você espirra, você espirra. Se o prefeito falar cala a boca, você cala a boca. Por isso que muitas vezes é difícil você ganhar uma eleição no governo do estado, porque quem está no poder, seja ele quem for, de que lado for, ele sai muito na frente, porque ele tem a máquina pública na mão ali, né? E ele, com essa máquina pública na mão, facilita você ganhar uma eleição. Não é à toa que a gente tem no governo do estado da Bahia, é o mesmo grupo, né? Há 20 anos aí, Mais de 20 quase. anos. Ô, Medeiros, aproveitando que você falou sobre política, você vê uma correlação entre escala 6/1 com a política, porque é ano eleitoral? Total, né? Assim, eu fico triste que esse assunto está sendo tratado de maneira politiqueira, né, eleitoral, e não da maneira séria como o trabalhador merece ser tratado, né? Eu falo assim com a maior tranquilidade do mundo. Se a gente tivesse uma liberdade de escala de trabalho hoje, né, com funcionário, eu com meus funcionários, a gente ia se resolver, mas muito melhor, porque a gente ia fazer uma coisa. Pô, tem coisas assim que eu falo assim, é extremamente arrogante do poder público ou ignorante você definir determinadas coisas. Vocês sabem que a violência na Bahia está no patamar, né? A gente olhava, eu lembro que
trabalhei muitos anos, né, na iniciativa privada, minha esposa falava comigo o seguinte: olha, você pode ir para qualquer lugar do Brasil que eu lhe acompanho, né? Mas se for para o Rio, eu não vou. Porque o Rio era a grande referência de tudo que era ruim em termos de segurança pública. A gente está hoje muito pior que o Rio. Passamos o Rio. Né? Passamos o Rio há muito tempo em termos de índice de homicídio, de insegurança, né? Porque o sentimento de insegurança é muito grande. A sensação, né, de insegurança e tal. Então, isso é extremamente complicado. Então, eu tenho funcionários, por exemplo, hoje, que eu tive que dar um jeito e mudar a escala dela, porque ela não consegue entrar no bairro dela depois de determinado horário, porque ninguém quer levar. Ninguém quer levar ela lá, o motor Uber não vai, o Uber não vai, não tem transporte público depois de 10 horas, né? O shopping fecha às 10 horas, então você tem que mudar a escala. Então eu tenho um funcionário, às vezes, então ela, para mudar a escala, ela teria que trabalhar 7 horas o trabalho ali, só que a lei não permite ela trabalhar 7 horas sem intervalo, né? Tem que ter uma parada, você só pode trabalhar 6 horas no máximo. Então, para você fechar, às vezes, uma escala é muito complicado. Então, a pessoa quer trabalhar, às vezes. Muitas vezes o funcionário quer trabalhar. Não, eu não quero tirar uma hora inteira aqui do meu descanso, porque eu prefiro ir para casa mais cedo. Quer dizer, não, mas o governo não pode, ele determina que tem que ser uma hora. E se você não cumprir, não existe aquele negócio, o funcionário me pediu. Não, escreve aqui, assina que é um pedido seu. Você vai para a justiça, cara, isso não vale nada. Então você tem que, muitas vezes, o funcionário fica chateado com você por causa disso. Né? Porque você não faz as coisas, só que às vezes ele não entende que você não faz porque não é porque você não quer, porque realmente é a lei, e se você não cumprir a lei, o seu risco é muito maior. Então, quando você vai hoje, cara, não é uma preocupação com o funcionário, é só uma medida eleitoreira para dizer assim, ó, eu sou do governo, estou brigando para tirar o 6x1, ficar 5x2, existe uma oposição que quer, né, que seja 6x1. Cara, eu quero que seja uma escala livre, né? De novo, com proteção da parte mais fraca. Não tem problema nenhum, a parte mais fraca vai continuar com a proteção. Se ela individualmente não tiver ok, ela vai ter o sindicato com a convenção, vai ter a CLT, vai ter o juiz, vai ter a justiça do trabalho. Mas esse momento é um momento de discussão política eleitoreira. E a gente pega da inocência, muitas vezes, ou da ignorância das pessoas que não têm o conhecimento, né, e faz com que essa pessoa pense que não, estou defendendo o que é bom para ela. É só você pegar o que aconteceu com as empregadas domésticas. Né? Hoje você tem uma grande parte das empregadas domésticas na informalidade. Quase todas, né? É muito difícil. Ninguém quer mais assinar, porque, primeiro, ela não quer trabalhar sábado. Tá aí, ó. Você quer ver um grande exemplo? Pô, você precisa daquele trabalho, mas a pessoa falou que eu não trabalho mais sábado. É difícil você arrumar hoje uma secretária para você trabalhar no lar que queira trabalhar no sábado. Não quer e acabou. E você hoje contrata para trabalhar de segunda a sexta. Pô. Por quê? Porque essa é a relação do trabalho. Se você quiser, talvez, uma para trabalhar no sábado, se você conseguir, você vai ter que pagar muito a mais. Isso não está na lei. Dizer que você, né? Então, é uma questão da valorização pessoal do trabalho. É isso que a gente precisa no Brasil. A gente precisa dar o incentivo para quem produz. O cara que produz, meu amigo, esse cara vai ser sempre muito valorizado. E, de novo, produzir não é trabalhar 12, 14 horas por dia, é você ser bom naquilo que você está fazendo ali. Se eu dou para você, Diego, uma missão aqui e dou para Rodrigo a mesma missão, você entrega aquela missão em 1 hora, ele entrega em 4, cara, seu trabalho vale mais. Né? Se eu pago pela essa missão R$100, ele levou 4 horas, a hora de trabalho dele foi R$25 por hora. Você levou 1 hora, você ganhou R$100 por hora. Acabou, meu irmão. Isso é produção. Ô, Medeiros, você acha que quem vai pagar a conta? Se, vamos supor, passou a escala 6x1, quem é que paga a conta? Olha, se eu fosse a esposa do presidente da República, a Janja, eu ia dizer que eram as empresas, né? Mas não existe, cara. Quem paga a conta sempre é o consumidor. Não tem para onde correr. Porque a empresa só tem 2 caminhos. Se ela tiver um aumento de custo, né? Hoje em dia você não tem aquela margem de lucro absurda que já teve no passado, porque você trabalhava com monopólios ou oligopólios, né? Você tinha ali 2, 3 empresas que trabalhavam e atendia. Hoje não, cara, você tem uma margem muito apertada para você ganhar dinheiro de maneira honesta e lícita, né? Então, a margem é muito apertada. Se você aumenta seu custo em X, vai ter que passar para o consumidor. Então, o que é que acontece? O cara não vai ganhar mais, porque ele vai estar folgando, ele não está ganhando a mais, né? Ele vai estar folgando, vamos botar assim um dia a mais, ele vai estar com o mesmo dinheiro. Ele vai ter que pagar mais caro
pelo aquele produto, porque aquele produto vai ser inflacionado, vai ter. O mercadinho vai fazer. Uma coisa que as pessoas muitas vezes pensam, né, que é um grande erro, é que tudo que a gente faz é daquelas grandes empresas, né? Cara, 80% da mão de obra, do emprego no Brasil é pelas pequenas empresas. São aquelas empresas que têm 3 funcionários, cara. 2 funcionários, é o dono mais 1, o dono mais 2, mais 3. Então, uma empresa como essa, se ela botar um funcionário a mais, ela está aumentando o custo dela em quanto? Em 30%, 40%, 50%. Num segmento de restaurante, muitas vezes o cara que é pequenininho assim, né, ou numa farmácia de bairro, o cara vai ter que pegar um dia e fechar, porque não compensa ele ficar. É melhor fechar. É melhor fechar um dia. Então você vai gerar informalidade e aumento de preço. Não tem para onde correr. Por isso que eu falo, eu não sou contra. Eu acho que pode, assim, se não tem outro jeito, porque você vê que existe um encaminhamento para isso, eu faria o seguinte: passa-se a escala 5x2, mas abre-se o mercado para quem quer trabalhar de outra forma. Então, se a pessoa quer trabalhar 5x2, está ali na CLT, beleza, tal, tranquilo. Mas se a pessoa quer trabalhar por hora trabalhada, abre-se as opções para que para que o funcionário, né, possa optar. Esse é um grande problema quando a gente discute algumas coisas no Brasil, que a gente quer obrigar só uma coisa. Na hora que você obriga, vai ter aquela turma que vai querer trabalhar 5x2, ótimo, bacana. Mas aquela que não quer, deixa ele ter uma opção. Não é verdade? Não pode ser esse negócio só, ou é isso ou não é nada. Ou você é Lula ou você é Bolsonaro. Não dá, cara. Você pode ter uma outra opção, pô. Porque às vezes eu tenho a impressão que num conto de fadas as pessoas vão começar a ficar em casa e as contas não vão continuar apertadas. Eu tenho essa visão. Por exemplo, quem milita demais defendendo, sem aprofundar num debate que nem você tá falando aqui agora, parece que ele não pensa, beleza, eu vou ficar em casa. Como você falou, eu vou estar folgando, não vou estar ganhando a mais por estar em casa. O que vai acontecer com essa pessoa 2 dias em casa? É isso que eu tô. Assim, a galera, essa turma, ela só pensa, né, na sua grande maioria, na eleição. O cara quer colocar isso para ganhar a eleição. A eleição vai ser uma eleição extremamente apertada, difícil, seja ela no nível local, como ela no nível nacional. Então, assim, não está preocupado com o que vai acontecer com o país, não está preocupado com o trabalhador, né, de verdade, está preocupado em ganhar a eleição. Não está preocupado no cara, o cara vai descansar. Meu amigo, é a mesma coisa que você fala pro cara, não, você tem que tirar 30 dias de férias para você descansar. Descansar o quê? O cara tira 30 dias de férias, ele tem dinheiro para ir para onde? Não tem, para viajar para onde? Para ficar dentro de casa, né? O cara não quer ficar, porque ele vai ficar dentro de casa fazendo o quê? Olhando para a despensa esvaziando aquele pouco que o cara tem. Então, assim, é uma hipocrisia. O cara tá em outro mundo. Né? Ele acha que todo mundo é igual a ele. Todo mundo ganha suas fortunas. Cara, o cara que ganha salário mínimo, ele não tem o porquê dele ficar em casa esse tempo todo. E, de novo, não é que tenha... não, vamos obrigar o cara... Não vamos obrigar o cara a trabalhar os 30 dias de férias. Não, vamos deixar ele escolher quantos dias ele quer. É diferente, entendeu? Agora, do jeito que o governo traz, não, tudo é uma obrigação. Como se ele soubesse o que esse cara vai passar. E aí eu falo da hipocrisia. Parece que todo mundo é deputado, todo mundo é governador, todo mundo é juiz, né? Todo mundo é promotor, tal. E não é assim, cara. Não é todo mundo que tem dinheiro para sair viajando, nem para ir ali no interior, pô. Né? Então o cara vai fazer o quê? Vai ficar em casa? Não. O cara recebe um dinheirinho a mais, paga as dívidas que tem, sobra uma merrequinha ali. Se der no máximo, ele faz um churrasco nos 30 dias, pô. Na sua opinião, Carlos, a gente já tá aqui do meio pro fim, passa a redução da escala? Da jornada de trabalho? No seu contexto, assim, na tua percepção, assim. Olha, estava numa velocidade muito grande para passar, mas eu acho que veio caindo a ficha, né, de uma parte grande da população. Já tem pesquisa hoje onde mostra que a maioria da população, a partir do momento que foi conhecendo exatamente os impactos e tudo, já é contra, né, a escala. Agora, o que eu acho é o seguinte... Né? Não dá para dizer passa ou não passa. Agora, eu tenho uma esperança grande que, se passando ela, né, que venha junto, na verdade, existe também já uma PEC no Senado. Era isso que eu ia perguntar, da liberdade econômica. Nesse sentido. Tem, no sentido de liberar a hora trabalhada, você não ter a jornada tal, não é tirar um e botar o outro, mas de você ter... Os dois em conjunto. Se aprovar os dois em conjunto, eu acho sensacional. Eu acho que deveria ter um tempo maior de discussão, de desgaste, mas no pior cenário do mundo,
Se aprovou um e aprovar o outro, eu acho que já é melhor. Porque do contrário, se só for um no caso, vai ser mais do mesmo, Aí na vai, sua aí, opinião. Pauta aí, eleitoreira. aí vai ser eleitoreira e, na minha visão, não é que vai se acabar o mundo, tal, não é isso. Mas, de novo, o mais pobre vai sofrer mais, porque na hora que você aumenta o feijão de 10 para 11, o cara que ganha 50 mil, cara, isso não vai impactar em nada. Mas o cara que ganha o salário mínimo, isso vai impactar. Sim. Impacta Né? O demais. impacto é muito maior. Né? Então, vai impactar para esse cara e vai aumentar a informalidade, porque muita gente vai passar a contratar na informalidade. Aí você aumenta o problema trabalhista, o cara acaba fechando, às vezes por causa de um problema trabalhista também, porque foi para a justiça. Lá, o cara está errado, né? Porque contratou na informalidade. Né? Mas ele não teve outra opção, foi sobrevivência. Porque quando você fala de sobrevivência, que é o principal instinto do ser humano, né? Até o cara tá ali que sempre trabalhou direitinho, tal, mas entre, né, sonegar, ir para informalidade e não ter o dinheiro para comer, botar comida em casa para sua esposa, para os filhos, Sonega. ele vai fazer. Ele vai fazer porque é o instinto nosso. Eu falo muito, inclusive, na política, do seguinte: eu não quero, de maneira alguma, que o meu padrão de vida atual dependa de R$1 da política. Né? Por quê? Porque se depender da política, aí você está suscetível a fazer qualquer coisa. Não quer dizer que você vai fazer, mas você está muito mais suscetível. Então, eu quero ficar na política enquanto eu tiver as minhas condições financeiras, dos meus negócios, de manter o meu padrão de vida. Por quê? Porque eu estou num padrão de vida que eu gosto, está legal para mim, para minha esposa, para meus filhos, tal. Então, não tenho aquela ambição de eu não quero comprar jatinho, helicóptero, essas coisas. Então, se eu conseguir me manter no meu padrão de vida com as minhas coisas, eu estou bem na política, porque eu não sou obrigado a aceitar qualquer coisa. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque vai gerar realmente esse impacto negativo. Eu espero que no pior cenário do mundo, se aprovar somente essa escala e não aprovar mais nada, esse impacto vai ser ruim, que esse impacto sendo ruim, a gente não demore de rever o que foi feito, Modernizar, né? né? E modernize a nossa legislação para que você não piore a situação de quem é mais pobre. Porque hoje no Brasil, quem ganha dinheiro, meu amigo, é só quem está no topo. Não é aquele carinha que você acha que ganha 20 mil. Não, cara, a classe média está totalmente apertada, encolhida. Tá sufocado. É o cara que ganha muito dinheiro, porque o cara tem muito dinheiro. Quem tem dinheiro, quem tem liquidez, né? Esse negócio de dinheiro. Você está vendo aí empresas de grande porte, até de médio porte, pedindo RJ e falindo como nunca, né? Pode ser que tenha picareta, sempre tem picareta no meio, né? De tudo, mas também tem gente séria, né? Que se atrapalhou. Né? E olha que a gente ainda veio de uma pandemia que, quer queira, quer não, isso impactou em muita gente. Até hoje eu tenho impacto da pandemia em meus negócios. Pô. Eu tenho um primo que trabalha com carro. Ele disse: você não acha carro usado para vender, não. Não acha. Tipo, tá super valorizado os que tem. Por causa da pandemia. E aí, Carlos, aproveitando a tua experiência enquanto empresário também, qual conselho você daria para empresários que às vezes têm esse formato de escala dentro dos seus negócios para eles nesse momento? Olha, eu acho que ele vai ter que pensar muito. Cada negócio é um negócio, né? Então, não tem uma receita de bolo que vai ser igual para todo mundo. Porque tem pessoas que trabalham com escala, porque, como eu, tenho uma equipe que entra às 7 da manhã e fecha uma loja às 22. Então, eu vou ter um formato de trabalhar. Tem gente que não, que só trabalha com escala única. E vai ter que ver qual é o modelo, se vai contratar um diarista para tirar aquela folga Para cobrir as horas do outro, no caso. Se ele vai dar, de repente, não sei, em determinado dia, hora extra a mais. Tem que fazer as contas, né? Ou se vai fechar um dia de trabalho. Eu, como empresário, só digo o seguinte: o quanto você puder fazer para não entrar na informalidade e na sonegação, para que você não se prejudique lá na frente. Não perca a razão, digamos assim. Não perca a razão, tal, é melhor. Mas se você fizer isso, que você tenha uma reserva para quando vier a bomba, porque a bomba pode vir. Mas cada setor, o cara que conhece o seu negócio, ele vai ter que buscar, dentro do que for, uma nova regra do jogo, uma situação que ele consiga atender ao menor custo possível. Entendi. E aí é justamente isso, de você estar, digamos assim, atento a todo esse processo, porque tem essas variações, e é claro, as eleições estão aí, então muita coisa pode acontecer, muita água pode passar ali por debaixo da ponte. É bem sensível nesse sentido. E aí, Rodrigo, eu acredito que a gente, e você que está nos acompanhando também, a prosa foi indo aqui, pareceu que nem tinha câmera ligada, ao menos para a gente aqui, e aí a gente conseguiu, ao menos aqui, discutir um pouco
Agora eu Relações diria, trabalhistas. e eu acho até interessante, e na sua fala mesmo aqui, mais ao final, ficou muito claro de que só começa a fazer sentido essa redução se tiver, na verdade, esse outro combo ali do lado, para que você possa justamente ter esse processo. Pô, vai ser um diarista, você vai pagar mais e tal, porque senão você vai continuar numa camisa de força ali, bem engessado, sem ter muita opção do que é que vai fazer, entendeu? E aí, é claro, você pode ter um quantitativo de empresas que vai fechar por não se adequar nesse modelo. E aí, Carlos, se fizer sentido para você, Rodrigo, justamente você falar assim do cenário, mais rapidamente assim, do novo para deputado federal na Bahia. Como é que tá isso, no caso? São quantos candidatos? Ó, nós estamos hoje com 48 pré-candidatos na Bahia, né? 16 mulheres, e a gente tem que ter 40, né? Então a gente tem uma folga aí até a convenção para resolver, porque a lei eleitoral, né, determina que você tem a quantidade de cadeiras mais uma. Então a gente tem 39 cadeiras para o Congresso Nacional de Deputado Federal, mais uma dá 40 pré-candidatos, e a Bahia elege 39. A gente vai estar com 40 candidatos, com a chapa completa, para atingir o quociente eleitoral, e atingindo o quociente eleitoral, o mais votado do partido, né, ele ganha. Então a gente está muito bem estruturado para isso, eu estou muito feliz com a Porque a ideia, no campanha. caso, interrompendo rapidamente para quem está acompanhando, já que tem os 40, o Novo consegue um deputado. Sim, a soma dos votos, a gente tem que atingir o quociente eleitoral. A soma dos 40 tem que atingir o quociente, que na minha conta, Está em torno de quantos? a última foi 203 mil, o quociente eleitoral, 203 mil votos. Essa deve dar uns 210 mil. Então a primeira conta é esses 40 juntos tem que ter 210 mil. Tem que alcançar votos. essa meta. Pronto. Aí, na hora que esses 40 juntos bateu 210, o primeiro vai. Esse primeiro, a única regra que tem é que ele tem que ter 10% do quociente, que daria aí 21 mil votos. Quer dizer, a partir de 21 mil votos, você elege um deputado federal. Essa é a conta estimada que a gente está fazendo. Agora tem outras regras, tipo, você pode não atingir o quociente, mas vai ter a sobra, porque as 39 cadeiras não foram atingidas pelo quociente, sobraram 5. Aí você vai para a conta da sobra e tem a sobra da sobra. O sistema é um sistema bem complexo, né, para quem não está no dia a dia, mas a gente está muito bem preparado para fazer o quociente eleitoral e eleger um. E é até interessante saber essa conta, né, muito básica ali que você fez ali dos 200 mil, para quem quiser e fizer sentido, e ali um deputado alcançar ali o patamar ali de 21 mil votos. É mais ou menos isso para poder garantir a essa vaga. Então a gente está bem estruturado, nós não vamos sair com candidatos a deputado estadual, porque a gente concentrou para poder eleger, e dentro da nossa visão estava muito mais propenso fazer federal do que estadual. Para mim foi ótimo, né, porque nós temos de Feira de Santana poucos candidatos a federal, e existe um bairrismo, né, na hora de você votar para... que é natural, e eu concordo até, se você puder ter um representante da tua cidade, da proximidade, porque representação é proximidade. Chegou a hora das vagas IEL desta semana. A primeira vaga de hoje é para o curso de Engenharia Civil. Essa vaga é para a cidade de Feira de Santana. A remuneração é de R$ 900 mais R$ 200 em auxílio transporte. A carga horária são de 20 horas semanais, de segunda a sexta. A segunda vaga de hoje é para o curso de Direito. Essa vaga é para a cidade de Coração de Maria. A remuneração é de R$ 650 mais R$ 100 de auxílio transporte. A carga horária são de 25 horas semanais, de segunda a sexta. A terceira vaga de hoje é para o curso de Administração ou Logística. Essa vaga é para a cidade de Santo Antônio de Jesus. A remuneração é de R$ 1.300 mais R$ 100 de auxílio transporte. A carga horária são de 30 horas semanais, de segunda a sexta. A quarta vaga de hoje é para o curso de Técnico em Mecânica, Técnico em Manutenção de Máquinas Industriais e Técnico em Eletromecânica. Essa vaga é para a cidade de Conceição do Jacuípe. A remuneração é de R$ 900 mais R$ 200 em auxílio transporte. A carga horária são de 30 horas semanais, de segunda a sexta. A quinta vaga de hoje é para técnico em mecânica ou técnico em manutenção de máquinas industriais. Essa vaga também é para a cidade de Conceição do Jacuípe, sendo a remuneração de R$ 900 mais R$ 200 em auxílio transporte. A carga horária são de 30 horas semanais, segunda a sexta. A sexta vaga de hoje é para o curso de técnico em administração. Essa vaga é para a cidade de Conceição do Jacuípe, sendo a remuneração de R$ 900 mais R$ 200 em auxílio transporte.
A carga horária são de 30 horas semanais, de segunda a sexta. E para você que quer obter mais informações sobre essas e outras vagas, acesse elbahia.com.br, link na descrição ou QR Code na tela. Né? Então, as pessoas buscam muito essa proximidade. Quando você fala do governador, de um prefeito, de um presidente, você olha muito também as capacidades de gestão, técnica e tal. Quando você fala para o legislativo, né, vereador, deputado estadual, federal, né, você olha muito o quê? Né, uma representatividade, o cara vai estar lá para ali representar. Então, eu acho que é legal você ter realmente pessoas que estão próximas a você ou da sua cidade, apesar de que o primeiro critério para mim sempre vai ser princípio e valor. Se você não tem ninguém que está na tua cidade, né, que tem princípios e valores que vai te representar, você tem que buscar outro no Estado, até porque nosso sistema eleitoral não é distrital. Qualquer pessoa, o cara pode ser lá de Jiquié, Teixeira de Freitas, você pode votar, em qualquer lugar da Bahia eu posso ser votado. Se o cara falar, ó, não, esse cara aqui me representa, então eu posso ser lá votado naquela cidade e ser um representante também daquelas pessoas naquela cidade. Então, assim, eu estou muito feliz com o meu momento político, muito feliz com o Partido Novo, porque a gente vê que eu só consegui estar na política até hoje porque esse partido me deu essa tranquilidade de trabalhar, de ser independente. Né? Eu já tive convites para participar de outros partidos, né? de alguns grupos políticos e tudo, mas é aquela coisa que na hora que eu fui convidado, você vai para um determinado grupo, você tem que dizer amém a tudo. Eu não quero ser aquele cara da política para dizer amém a tudo. Eu quero exercer a minha política como eu exerci a minha vida até aqui. Né? Na hora que eu não concordar, eu quero ter a liberdade de dizer, cara, eu não concordo. Não é porque você é do meu grupo político que eu tenho que concordar com tudo que você faz. Poxa, o Romeu Zema é uma grande referência para mim na política. Para mim foi um excelente governador em Minas Gerais, os números estão aí, né? Que não mentem. Mas se ele fizer alguma coisa errada, alguma conduta imoral, eu quero ter a tranquilidade de falar, cara, não concordo com você, Romeu Zema. Né? E eu só encontro isso hoje no meu partido. Né? Amanhã ou depois eu posso... A gente não pode dizer que não vai mudar, que não tem isso, mas enquanto eu tiver um ambiente, eu só vou estar na política se eu tiver esse ambiente de independência. Eu só quero exercer um cargo público se eu tiver esse ambiente de independência, para que eu possa dizer aquilo que eu penso e executar aquilo que eu penso. Né? Senão, não tem sentido. Por isso que muitas vezes os caras falam, pô, Carlos, poderia ser mais rápido? Poderia. Mas às vezes seria mais rápido, mas não manteria a linha de conduta, aquilo que eu quero fazer na política que eu vou fazer. Né? É construir um grupo de pessoas que está cada vez maior. Minha eleição só fez aumentar. O nível de dificuldade foi aumentando, mas meus votos vieram aumentando. Então, de uma eleição para outra, eu tive 20%, 25% de aumento, né? Com as duas lideranças mais fortes do interior da Bahia, né? Nem de Feira de Santana, eu diria, do interior da Bahia. Um na máquina do Estado, outro na máquina da Prefeitura, e a gente cresceu a eleição sem tempo de televisão, praticamente sem recurso. E isso, para mim, cara, é uma coisa muito bacana. A política tem me dado uma alegria que eu nunca imaginei que fosse ter. Porque na hora que você vem com muito medo para a política, né? Muito medo do ambiente que você vai conviver. Só que gente boa atrai gente boa. E coisa ruim atrai coisa ruim, né? Então, eu venho atraindo para a política, cara, cada vez mais gente boa. Eu já tive, esse ano agora, várias pessoas que falaram assim que, poxa, eu fui candidato, né? Mas me decepcionei com o ambiente que eu vivi e tal, mas agora eu estou querendo vir de novo porque eu acredito nesse projeto que você está fazendo. Você está aí há 8 anos na política e sua conduta foi a mesma até agora. Se eu quisesse ter vendido o meu nome, se eu quisesse ter participado, né, de algum grupo político do governo ou do município e tal, eu já tive a oportunidade para fazer e não fiz, não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. É porque eu tenho simplesmente um pensamento diferente. Né? Um pensamento que, para mim, vale a pena aguardar, fazer, né? Vim, como eu venho agora, com uma eleição extremamente competitiva e ter a liberdade de contribuir para a minha cidade, contribuir com as pessoas. Eu converso com todo mundo. Hoje eu tive uma entrevista na rádio e depois eu tive uma crítica muito pesada porque eu disse que uma deputada federal é muito inteligente, só porque a menina é de esquerda, né? A Tabata Amaral. Eu falei, cara, mas ela é inteligente. Não é só porque eu não estou dizendo que eu concordo com a linha política dela, com a ideologia dela. Agora pega uma pessoa que veio de escola pública, lá de baixo, família humilde, e teve a oportunidade de estudar em Harvard através de bolsa de estudo da Fundação Lehman e tudo. E essa pessoa se formou em Harvard e hoje está na política. Essa pessoa não é inteligente, ela é extremamente inteligente. Eu prefiro ter uma esquerda que eu possa discutir de maneira inteligente do que ter um extremista
que só sabe gritar Lula lá, Lula lá, Lula lá e tal, cara. Não, é meu jeito de fazer política. Eu não vou dizer. É da mesma maneira que eu já falei no passado, e muitas vezes sou mal interpretado quando eu falo que Hitler foi um dos maiores líderes do mundo. Eu não disse que ele foi um líder bonzinho. Eu não disse que eu concordo com as coisas que ele fez. Agora, você tem a menor dúvida de uma pessoa que pega uma nação inteira do tamanho da Alemanha e faz com que aquele povo aplauda, né, de pé todo aquele nível de barbaridade que o cara cometeu. Um cara desse foi uma grande liderança mundial, do mal, perversa, mas foi uma grande liderança, né? É a mesma coisa eu vejo pessoas inteligentes em qualquer espectro político que tem. Inclusive, eu prefiro lidar com pessoas inteligentes do que com aquele cara, né, que não tem argumento técnico, nada, só sabe defender. Porque no Brasil, o Brasil tem um negócio da paixão política, que é uma coisa que é difícil você entender. A paixão que o cara tem pelo político. Parece que ele se apaixona mais pelo político do que pelo filho, pela esposa. O cara escolhe um lado, e na hora que ele escolhe aquele lado, ele passa a defender qualquer coisa. Então você tem aqui um fato. Se você falar para o cara que é esquerdista, é lulista, você fala para ele o fato. Se foi uma coisa que Lula fez de errado, ele fala, isso é um absurdo, Lula nunca fez isso, assim, assim, assim. Mas se for o mesmo fato, né, que foi o Bolsonaro ou o bolsonarista que fez, é o cara esculhamba. Quer dizer, do lado seu, isso, o inverso também é verdadeiro. Então, do lado seu vale tudo. Do outro lado não vale nada e não existe. Você já viu certo relativo, relatividade no certo e errado? Cara, ou é certo ou errado. Ou é roubo ou não é roubo. Se o cara roubou, era do meu partido, ele é ladrão, como ele se fosse de qualquer outro partido. O cara é achado com não sei quantos milhões na cueca e tal, e o cara, só porque é do meu lado, eu vou defender? Porque é indefensável. Então, esse negócio assim virou muito comum na política, entendeu, Diego, Rodrigo? E a gente tem que lutar contra isso. O político fez com que muita coisa que é imoral virasse legal, mas continua sendo imoral, né? Continua sendo imoral. Você não pode achar que eu sou do grupo político, governador de estado, senador da República, e eu vou e coloco meu filho no Tribunal de Contas do Estado. Como é o caso Otto Alencar Filho. Coloco minha esposa como conselheira do Tribunal de Contas do município, como é o caso da esposa de Rui Costa. O Jacques Wagner tem 2 filhos, né, no Tribunal de Contas do Estado e 2 noras no Tribunal de Contas do município. Cara, a gente não pode olhar para essas coisas e achar que isso é normal, né? É até comum, mas não é normal, tá errado, é antiético, né? É nepotismo, sim, né? Ainda mais nos órgãos que deveriam fiscalizar a atuação desses próprios políticos. Então, a gente precisa mudar. 70 anos. Então, a gente precisa realmente ter essa mudança. E eu estou feliz, que eu estou vendo essa mudança a cada dia, e a cada dia a minha responsabilidade aumenta, porque eu não posso, né, pegar essa pessoa que voltou a acreditar na política e decepcioná-la. Né? E eu estou com muita gente assim que, cara, voltei a acreditar na política. Até minha esposa chegou essa semana, Carlinhos, minhas amigas, tá tudo botando fé em tu. Se você me decepcionar, eu vou largar, viu? Não se preocupe, não. Carlos, te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, trazer esse bate-papo e sucesso aí no pleito e no desafio que você vai ter, porque de fato a disputa cada vez mais é mais acirrada, e aqui a gente não vai ensinar o padre a rezar, que o padre está indo aí na sua trajetória, no seu caminho certo, mas um bom pleito aí, uma boa disputa. Valeu, Malheiros. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.